Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre grandezas proporcionais. Na aula passada a gente falou sobre razão e hoje a gente vai falar sobre proporção. Mas o que é proporção? Proporção ela é dada pela igualdade entre duas razões, como a gente viu semana passada. Só que a gente vai ter uma razão, uma igualdade e uma razão, e a gente vai analisar se elas são realmente uma igualdade verdadeira. O processo de resolução consiste na seguinte situação: o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou utilizando a eventual multiplicação cruzada. O que é produto? Produto significa multiplicação. Multiplicação dos meios e multiplicação dos extremos. Agora, o que são esses meios e extremos? A gente tem aqui duas razões, a razão antes da igualdade e a razão depois da igualdade. Como a gente pode ver, elas estão sendo comparadas, dadas em uma igualdade. Vamos ver o que são meios e extremos. Esse primeiro número dessa primeira razão é chamado de extremo e o último número da segunda razão também é chamado de extremo. Os outros dois números são chamados de meio. E isso quando a gente tem frações. Quando a gente tem divisões, como vocês bem sabem, toda fração ela representa uma divisão. Estou usando aqui os mesmos números. 1 sobre 2, coloquei 1 dividido para 2, que vai ser igual a 2 sobre 4. Transformei em uma divisão, fica 2 dividido para 4. Então, vamos ver aqui. Os de fora, como a gente viu aqui, são os mesmos números, 1 e 4 são os extremos. E os números 2 são os meios. Agora sim a gente vai ver como é que calcula isso aqui. Como a gente viu aqui, a gente utiliza a multiplicação cruzada, como vocês já sabem, já estão acostumados a utilizar. 1 vezes 4 é igual a 2 vezes 2. 1 vezes 4 é igual a 4. E 2 vezes 2 também é igual a 4. Então, isso significa que essas duas razões são realmente proporcionais, porque o número que está antes da igualdade é o mesmo número que está depois da igualdade. Um posto de combustíveis oferece um desconto aos clientes de R$1 para cada 10 litros abastecidos com gasolina. A gente vai observar essa tabela. A primeira coluna é a quantidade de litros abastecidos com gasolina e a segunda coluna é a quantidade de reais que ele ganha de desconto a cada abastecimento. Como foi visto na questão, a cada 10 litros se economiza R$1, tem R$1 de desconto. Se forem 20 litros, R$2. Se forem 30 litros, R$3 e assim por diante. E qual será o desconto para 50 litros? A gente já sabe, é um pouco fácil essa resposta. Mas como é que a gente calcula? A gente pega, coloca 1, que é a quantidade do desconto, sobre 10, que é a quantidade de litros, que isso vai ser igual a X, que é o valor que eu quero saber de desconto, se forem abastecidos 50 litros. Como vocês podem ver, desconto, a linha do desconto e a linha de litros abastecidos. Então, agora nós vamos calcular. De novo, a gente já sabe, calcula cruzado quando a gente tem uma igualdade dessa. 10 vezes x é igual a 1 vezes 50. 10 vezes x é igual a 10x. 1 vezes 50 é igual a 50. Para descobrir o x, vocês já sabem, x vai ser igual a 50 dividido para 10, então x vai ser igual a 5. 5 é a quantidade que ele vai receber de desconto em reais. Quando forem abastecidos R$50, o desconto vai ser de R$5. Agora, nós vamos ver proporção. Considere agora os números 6, 9, 12 e 18. Nesta ordem, temos. Vamos descobrir a razão do primeiro para o segundo número. Qual é o primeiro número? O primeiro número é o 6 e o segundo número é o 9. Como é que é escrita a razão? Pode ser divisão, pode ser também fração. Então, vamos colocar 6 sobre 9. Como é que a gente vai descobrir
a razão mínima entre eles. A gente vai dividir o número de cima e o número de baixo, mas assim, simplificando. 6 é divisível por 3, assim como 9 também é divisível por 3. É o único número que pode dividir eles dois juntos. 6 dividido para 3 é 2, 9 dividido para 3 é 3. Essa é a razão simplificada desses dois números. Agora, nós vamos descobrir a razão do terceiro e o quarto número, que são o 12 e o 18. De novo, a gente vai colocar eles na forma de fração, 12 sobre 18, e vamos fazer o quê? Vamos simplificar também. Os dois são divisíveis por 3 também, então vamos fazer essa divisão. 12 dividido para 3 é igual a 4. 18 dividido para 3 é igual a 6. Eles estão simplificados até a sua última simplificação? Não. Eles ainda podem ser divididos, porque o 4 e o 6 são divisíveis por 2, então a gente pode ainda dividir eles por 2. 4 dividido para 2 é 2, 6 dividido para 2 é 3. Como a gente pode perceber, eles são proporcionais, já que sua redução, sua simplificação termina em um mesmo número, que é 2 sobre 3. Assim, nós podemos escrever que 6 sobre 9 é igual a 12 sobre 18, ou que 6 dividido para 9 é igual a 12 dividido para 8, porque toda fração representa uma divisão. A propriedade fundamental das proporções, gente, é que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, como a gente viu. Estou pegando aqui o mesmo exemplo. Como a gente viu, o primeiro e o último número é chamado de extremo e os dois números do meio é chamado de meios. 1 vezes 4, como eu falei, produto significa uma multiplicação, a gente multiplica cruzado. 1 vezes 4 é igual a 2 vezes 2, ou seja, 4 é igual a 4. Agora, nós vamos ver os números diretamente proporcionais. Uma torneira é aberta para encher um reservatório. De tempos em tempos, a altura da água do reservatório é medida, e isso é anotado. Então, foi feita essa tabela aqui com os resultados das medições. A primeira coluna representa o tempo em minutos e a segunda coluna a altura da água em centímetros. Quando se passou 10 minutos, a gente tinha uma altura de 12 centímetros. Quando estava em 15 minutos, era 18 centímetros, e assim sucessivamente. A gente pode perceber que, à medida que se passam os minutos, aumenta a altura da água no reservatório. Então, elas são proporcionais. À medida que aumenta o tempo, aumenta também a altura. Agora, números inversamente proporcionais. Isso é só para vocês terem uma ideia do que é diretamente proporcional e do que é inversamente proporcional. Agora, nós vamos ver outro exemplo. Uma bolinha deve se deslocar de um ponto A até um ponto B. A velocidade da bolinha e o tempo correspondente que ela gasta nesse deslocamento estão indicados na tabela. Primeira coluna representa a velocidade em metros por segundo. Segunda coluna representa o tempo em segundos. Quando ela se deslocou numa velocidade de 2 metros por segundo, ou seja, lentinha, bem devagar, ela chegou em 60 segundos, ou seja, em 1 minuto. Quando ela dobrou a velocidade, ela reduziu o tempo pela metade, porque ela dobrou a velocidade, ela foi 2 vezes mais rápido. Então, como o deslocamento a distância era a mesma, ela teve a metade do tempo para poder chegar lá. E aqui a gente pode ver que quanto mais a velocidade aumentou, menor foi o tempo percorrido, porque a distância era a mesma. Como a gente pôde ver no exemplo anterior, as setinhas estavam indo na mesma direção. À medida que aumentava o tempo, aumentava também a altura da água. Já aqui, as setas estão indo em direções contrárias. À medida que aumenta a velocidade, o tempo diminui. Agora nós vamos ver grandezas diretamente proporcionais. Agora não são números, são grandezas. Para a realização de uma festa, foi feita a contagem de convidados para poder definir a quantidade de carne que deveria ser comprada.
A primeira coluna representa o número de convidados e a segunda coluna, a quantidade de carne comprada em quilos. Se forem 50 convidados, serão 10 quilos de carne. Se forem 100 convidados, serão 20 quilos de carne. Se forem 150 convidados, serão 30 quilos de carne. Como vocês estão podendo observar também, à medida que aumenta o número de convidados, aumenta também a quantidade de carne. Então, isso torna ela proporcional, diretamente proporcional. Mas a gente pode perceber que quando uma dobra ou triplica, como a gente está vendo aqui, a outra faz também o mesmo processo, ela dobra ou triplica. Por exemplo, 50 vezes 2, vamos dobrar esse 50. 50 vezes 2 é igual a 100. Então, o que a gente vai fazer com 10? A gente vai dobrar ele também. 10 vezes 2 é igual a 20, como vocês podem ver aqui. Vamos calcular a quantidade de carne que deveria ser comprada para 200 pessoas. Aqui na tabela, a gente pode ver que para 50 convidados serão necessários 10 quilos de carne. Então, organizei aqui, 50 sobre 10. E para 200 convidados, quantos quilos de carne será necessário? Coloco X porque eu não sei. Multiplica cruzado, 50 vezes X, 50x. 10 vezes 200 é igual a 2.000. X vai ser igual a 2.000 dividido para 50. Então, X vai ser igual a 40 quilos de carne. Agora, nós vamos fazer um exemplo com grandezas inversamente proporcionais. Uma escola tem 48 livros para dividir igualmente para os ganhadores da gincana. Se forem 2 ganhadores, cada um receberá 24 livros. Se forem 4, cada um ganhará 12. Se forem 6, cada um ganhará 8 livros. Como a gente pode ver, primeira coluna, número de alunos vencedores, segunda coluna, número de livros distribuídos para cada aluno. Como a gente pode ver, aqui, na primeira coluna, está aumentando o número de alunos vencedores. E do outro lado, o que está acontecendo? Está reduzindo a quantidade de livros por aluno. Isso significa que quando aumenta de um lado e diminui do outro, ela é inversamente proporcional. A gente pode observar que essas grandezas são inversamente proporcionais porque quando uma dobra o seu valor, a outra reduz o seu valor à metade. 2 vezes 2 é igual a 4, ou seja, o 2 dobrou seu valor e se transformou no 4 aqui. E o que aconteceu com o 24, que estava do outro lado? 24 foi dividido por 2, foi reduzido à metade, virando um 12. Então, agora nós vamos calcular a quantidade de livros que cada aluno ganharia se fosse 8 ganhadores. Como é que a gente vai organizar isso aqui? A coluna que tiver alunos vai ser só alunos e a coluna que for número de livros vai ser só número de livros. Então, se fossem 2 alunos, seriam 24 livros. E se fossem 8, quanto seria? A gente não sabe, coloca X. Essa aqui, como é inversamente proporcional, a gente não multiplica cruzado, a gente multiplica do jeito que aparece aqui. Mas, para dar certo o cálculo, a gente tem que fazer direitinho, colocar os números em colunas. Tem que colocar número de alunos abaixo de número de alunos e número de livros abaixo de número de livros, como a gente fez aqui, organizou em colunas. Como é inversamente proporcional, vamos multiplicar do jeito que aparece aqui. 2 vezes 24 e 8 vezes x. 2 vezes 24 vai ser igual a 8 vezes x. 2 vezes 24 é igual a 48, que vai ser igual a 8x. X vai ser o quê? 48 dividido para 8. Então, x vai ser igual a 6 livros. Se fossem 8 ganhadores, cada aluno receberia 6 livros. E essa daqui é a nossa atividade, são só 2 questões. Nessa primeira questão, eu quero que vocês me digam somente se é diretamente ou inversamente proporcional. Vocês vão analisar se o primeiro número aumenta e o outro aumenta, ou se o primeiro número aumenta e o outro diminui, porque quando os dois aumentam, é diretamente proporcional. Quando um aumenta e o outro diminui, é inversamente proporcional. É só para vocês colocarem o nome na frente, se é diretamente ou inversamente proporcional. Facinho essa aí. E essa daqui eu quero que vocês calculem. Uma casa possui 5 kg de arroz para serem consumidos por 5 pessoas. Quanto de arroz cada pessoa pode comer?
E se forem 10 pessoas, quanto de arroz cada pessoa vai comer? E eu quero que vocês me digam também se essa grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. Só isso, viu, gente? Tchau e até a nossa próxima aula.